de uma mesma moeda e de uma mesma união económica e monetária, não fazia mal que a nossa balança de pagamentos estivesse sistematicamente desequilibrada. E era notório que isto não ia funcionar. Eu vou dizer que estive assim meia dúzia de anos fora da universidade, em atividades que não me permitiam estudar tanto, mas mal regressei em 2001 à universidade. Uma das coisas que eu me pus a estudar, porque tinha que dar aulas sobre isso, sobre a economia portuguesa, foi exatamente a situação da nossa balança de pagamentos. E comecei a ver que algo de errado, enfim, qualquer pessoa que analisasse o veria, sobretudo porque havia lá uma rubrica esquisita da nossa balança de pagamentos, que eu não sabia o que era, que se chamava Outro Investimento. Bom, eu fui ver o que era e percebi que era uma coisa muito simples. Era a forma como a nossa banca estava a captar recursos no estrangeiro para usar internamente. Portanto, tínhamos aqui um setor bancário prolixo, o nosso, bem o sabemos até há pouco tempo, agora está caladinho, prolixo e descontrolado, que levou a este desarranjo todo. Enfim, estou aqui a dar 3 ou 4 indicações, para aqueles que as não tenham, eventualmente, sobre o que nos aconteceu de estranho nesta economia. Claro, é verdade que tivemos um Estado com tentações, com tendências, que podíamos chamar desenvolvimentistas, de vários pontos de vista da sociedade, enfim, das políticas educativas e de ciência, a infraestruturação do país, a certas políticas sociais, mas era um Estado que estava realmente pronto a ser minado por um contexto externo à espera de que alguma coisa acontecesse e a ser que alguma coisa acontecesse, esse contexto externo para poder ser punitivo sobre a nossa vida pública e uma enorme capacidade que existia neste país para que esse Estado fosse cooptado pelo capital que estava a dormir na tal cama quente dos setores fáceis para onde se acolheu. E por isso, do ponto de vista europeu, tudo isto deu rapidamente uma coisa que alguns de nós, a começar por mim, julgávamos que, certamente julgámos em algum momento, que não acontecia, que era uma ruptura estrutural tão dramática, tão rude, entre centro e periferia no quadro europeu. Isto, ruptura estrutural, estou eu a dizer, e, portanto, não aquilo que, como a Ana já disse há bocado, veio recoberto no tal discurso moral de condenação dos periféricos. Porque, em boa verdade, é que nós estávamos aqui a ver uma Europa que, em cada vez mais, a Ana também já o disse e eu posso passar adiante, em cada vez mais os déficits de uns eram o alimento dos superávites de outros. Eu fiz há dias o exercício de pessoa ingênua que foi ir, mas devo dizer que foi um exercício genuíno, ou seja, estava com o computador aberto e fui reolhar para uma coisa que conheço bem, que são um quadro que o Banco de Portugal publica todos os anos no seu relatório anual. E onde estão os grandes indicadores macroeconómicos das economias europeias e do euro, como a Ana já há pouco assinalou. E se olharmos para aquilo, não há nenhuma razão, do ponto de vista dos vários indicadores, para que em Portugal houvesse uma crise. Claro que nós sabíamos que havia uma crise, e nós sabíamos que havia razões para isso. Mas os motivos que aparecem, como a Ana já ilustrou devidamente, não havia razão, pelo simples facto de que a situação portuguesa era equiparável a tantas outras e não fugia por aí além, não era por ali que se via, e esses são os argumentos invocados, que se via a razão para uma crise, para o que está a acontecer. O que quer dizer, francamente, que realmente não é a economia, não é da economia desta acessão, que o problema viria. Portanto, veio do outro lado. E, como digo, não sou adepto de teorias conspirativas, mas evidentemente que houve aqui uma forte intencionalidade de muitos atores no plano internacional, da forma, para dizer isto rápido e abreviadamente, da forma como as instâncias financeiras manipulam a economia real e manipulam a situação dos países. Houve aqui uma intencionalidade fortíssima. Mas se houve, porquê é que terá havido? Eu, francamente, não sei dar uma resposta cabal e definitiva. Embora acho que nós precisamos de pensar sobre isso. E o argumento central parece-me ser este, que aliás é um argumento que tem como determinante fundamental uma razão profundamente ideológica.
e que foi esta. O capitalismo dos últimos 50 anos, não há dúvida que assentou, independentemente da apreciação que façamos disso, mais bondosa, menos bondosa, o capitalismo nos últimos 50 anos, nas economias industrializadas mais ou menos desenvolvidas, assentou num princípio básico, que foi um princípio de valorização do trabalho, de valorização incremental do trabalho, se não quiserem dizer a valorização absoluta, pelo menos valorização incremental houve. Isto é, todos os que aqui estamos, provavelmente, somos exemplo disso. Todos os que aqui estamos que não sejam filhos de grandes capitalistas ou grandes terratenientes, somos provavelmente, na nossa condição social e naquilo que ela possa ter tido de ascendente, somos expressão disso, mesmo numa economia semi-periférica como a nossa. Bom, o que quer dizer que, evidentemente, há aqui uma fortíssima, um dado claro, que eu creio que corresponde a uma orientação, incluindo ideológica, mas um dado que me parece central, que é realmente a desvalorização do trabalho e não apenas a desvalorização do ponto de vista de quantidade, quer dizer, do que os rendimentos salariais tiveram na história destes capitalismos. É também uma desvalorização do próprio ponto de vista do lugar social, da capacidade, digamos, do suporte jurídico que também houve através das constituições, através das legislações laborais, através das convenções coletivas de trabalho, que houve para isso. Ou seja, nós vemos bem hoje, quando apreciamos, por exemplo, o que se passa em Portugal em matéria de subsídio de desemprego, de alterações na regra de subsídio de desemprego, que não está apenas em causa o impacto que aquilo vai ter sobre as centenas de milhares de portugueses que vão ter a ver com essa transferência social. Está em causa uma atuação direta sobre a lógica de formação dos salários. Quer dizer, as alterações no subsídio de desemprego têm a ver com o que isso custa, se quisermos ver assim, no Orçamento de Estado, e, portanto, reduzir essa importância, mas tem, sobretudo, a ver com o facto de que o subsídio de desemprego sempre serviu para compensar as pessoas numa situação de fragilidade e numa situação dramática, mas também para salvaguardar a lógica do mercado de trabalho, isto é, para salvaguardar os salários e os salários daquele desempregado quando voltasse ou quando voltar ao mercado de trabalho. Portanto, há aqui realmente uma questão basilar que tem a ver com o trabalho, com o rendimento do trabalho e com a redução dos custos salariais. Porque quando observamos, enfim, alguns de nós têm estudado isso, eu próprio fiz, quando estudamos, por exemplo, a evolução da economia portuguesa nos últimos largos anos, constatamos que não é por razões de custos salariais, ao contrário da convicção ideológica sobre isso, não é por razões de pressão dos salários sobre o PIB ou sobre o crescimento, não é isso que tem minado a continuidade ou o crescimento da economia. Não é todo, basta fazer as contas, como dizia o outro. E, portanto, enfim, este é o ponto a que chegamos. E eu agora, assim muito rapidamente, gostava também de virar para o outro lado. Eu tinha aqui dois pontos, um é este que acabo de ver e outro é agora, havia assumido um bocadinho o título e, portanto, a crise é tanto para diagnosticarmos quanto para pensarmos para o futuro. Se há uma crise do euro, qual poderá ser o futuro do euro?